contato com o cientista político Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, como vai? Tudo bem? Estamos aí indo, né, nesse contexto aí bastante conturbado da pandemia, É, infelizmente. Mas, Cláudio, não só a pandemia conturbada, como a gente tem um cenário político bastante assim animado, no mau sentido, inclusive, né? A gente teve uma reportagem nesse final de semana sendo veiculada pela revista Piauí, onde os jornalistas Renato Sérgio de Lima e Samira Bueno na verdade, eles mostraram aqui que parte dos policiais brasileiros aceita abertamente que as instituições da República sejam fechadas e que o presidente Jair Bolsonaro realize uma intervenção para romper a ordem democrática do Brasil. Segundo ali a amostra do estudo, os números representariam aproximadamente 15.300 policiais analisados entre 141.717 profissionais pesquisados. Era uma coisa que a gente já via, né, Cláudio, em relação a alguns movimentos, inclusive como aquele motim que houve no Ceará, mas agora isso vem atestar ainda mais que as forças de segurança pública no Brasil, elas se alinham a um pensamento autoritário. Como que você viu isso, Cláudio? olha, é um estudo que, de certa maneira, revela algo já esperado, né? Ele não chega a ser surpreendente quando se conhece a maneira como as polícias militares no Brasil são organizadas, o que pode se chamar de uma subcultura que está presente no interior dessas polícias. É um estudo muito interessante que o Renato Sérgio de Lima e a Samira Bueno coordenam, né, dentro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E esse número, embora ele para alguns possa até parecer baixo, né, 41% se manifestam nas redes sociais de maneira explícita em apoio ao Bolsonaro, é bom lembrar que esses 41% são apenas aqueles que se manifestam de forma explícita nas redes. A gente pode considerar que existe um outro contingente, que não sabemos exatamente quanto é, de policiais que também são simpatizantes do governo, que apoiam esse governo, mas que têm uma postura mais discreta nas redes, né? Então, esse número, me parece, é um número muito significativo por aquilo que ele efetivamente revela de quem decide se colocar na área pública, na arena pública, como um apoiador forte do governo, né? E um apoiador, inclusive, das suas ações mais autoritárias. É isso que preocupa, porque estamos falando de uma força policial e, portanto, são armadas pelo Estado para defender a lei, mas que muitas vezes acabam por se envolver em atos ilícitos ou, ainda pior, né, atos políticos usando a mão armada do Estado. Né? E a gente sabe que polícias, forças armadas, instituições judiciais não podem ser politizadas para fins do cumprimento de agendas partidárias ou de agendas próprias dos seus membros. Agora, Cláudio, isso, quando a gente vê esse contexto em que esses integrantes das forças de segurança se mostram alinhados a uma postura totalmente autoritária, quando a gente vê que, por exemplo, o governo, na verdade, elaborou um dossiê sigiloso, que até agora não prestou informações a respeito disso, mesmo com uma solicitação do Supremo Tribunal Federal, e esse dossiê investigava justamente, em grande parte, policiais que se posicionam de forma antifascista, ou seja, que discordam dessa linha dos outros integrantes, é algo ainda mais preocupante, não? Eu creio que sim, porque o que nós vemos é um governo que tem uma orientação de criminalizar a oposição. Quem se opõe a ele passa a ser visto como um delinquente, e aí, consequentemente, deve ser investigado, deve ser alvo de dossiês. O ministro da Justiça, ele até se apressou a dizer que não era um dossiê, era só um relatório. Isso é uma bobagem, né? É mais ou menos como o Paulo Guedes, que disse que a CPMF que ele quer criar não é uma CPMF, né? Ou seja, diz que aquilo não é o que é, mas na realidade, para que você vai fazer um relatório sobre policiais em função das suas preferências políticas? Né? Quer dizer, quando é a favor do governo é incentivado, quando é em oposição ao governo é punido. É isso que é muito preocupante, né? E na verdade não envolveu só os policiais, envolveu também pessoas que sequer são funcionários do Estado, ou se o são, não são na área de segurança, né? Professores universitários. O professor Paulo Sérgio Pinheiro, por exemplo, foi alvo disso, professor aposentado da Universidade de São Paulo, né, que é uma pessoa que atua de maneira muito relevante, foi ministro dos Direitos Humanos, inclusive. Para que você vai fichar esse tipo de pessoa? Né? Não faz sentido que um governo se ocupe desse tipo de coisa. Mostra, na realidade, que ele quer, na prática, controlar os opositores.
Agora, quando a gente vê isso, né, na verdade o bolsonarismo ele surge com base justamente numa cultura autoritária que já existia, já era pré-existente a própria candidatura, o próprio, digamos, ideário bolsonarista. E nas polícias estaduais, né, isso é muito forte, Cláudio, porque vemos, inclusive, muitas vezes tivemos aí, inclusive, governadores mais à esquerda, à centro-esquerda, que também não conseguem controlar, digamos assim, a polícia militar do Estado. Como fazer para a gente modificar essa cultura autoritária? A desmilitarização seria um passo ou isso seria insuficiente também? Então, eu até conversei recentemente com um colega também da FGV, assim como o Renato Sérgio de Lima, que é o Rafael Cadipani, e que faz estudos nessa área de polícia. Ele, por exemplo, considera que a polícia militar ela não vai ter os seus problemas resolvidos só pela desmilitarização, até porque a tendência é que você tenha uma certa inércia na maneira como essas organizações trabalham, que na realidade tem que se trabalhar numa outra linha, que a desmilitarização é mais tem um efeito cosmético do que propriamente um efeito claro, né, pela dinâmica interna que as próprias polícias têm. Então, o que eu acredito é que é preciso, evidentemente, ter mecanismos efetivos de controle, ter mecanismos de responsabilização e ter uma profissionalização mais efetiva dessas polícias. E não é só treinamento, porque treinamento há, mas o treinamento não resolve o problema, já que essa subcultura está ali presente, e não só não resolve o problema. Às vezes o treinamento tem o efeito de estimular as práticas antidemocráticas, o excesso da violência. E eu até acrescentaria um ponto. Não são só os governadores de esquerda ou de centro-esquerda que têm problemas. Até governadores de direita, como é o caso do João Dória em São Paulo, não controlam suas polícias, né? Ou seja, o que nós temos são forças policiais que têm vida própria, têm uma autonomia, não para o cumprimento das suas funções, que fique bem claro, porque aí é até desejável que tenha, né? Mas tem uma autonomia, uma independência para fazer o que elas acham que devem fazer segundo suas próprias agendas corporativas ou segundo a discricionalidade de seus membros individuais. É aí que reside o problema. É preciso ter um mecanismo de responsabilização e de um controle democrático da sociedade sobre as polícias que seja mais efetivo. Isso não se faz do dia para a noite. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E Fora da Política Não Há Salvação faz o convite para o pessoal também acompanhar as suas análises, entrevistas, aí, debates muito bons no seu canal no YouTube. Eu agradeço, convido a todos, agradeço de novo pelo lembrete, né, para que assistam o canal no YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação, ou ouçam os podcasts, que estão em vários agregadores. E a última entrevista foi, inclusive, como eu mencionei agora, com esse meu colega, o Rafael Cadipani, que é um estudioso das polícias, discutindo exatamente a questão da violência policial e da politização das polícias. Convido a todos para que procurem lá no YouTube e assistam os programas. Muito obrigado pelo lembrete. Convite feito. Conversamos aqui com o cientista político Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.